Olá, nós somos aqui alunos do curso de audiovisual do NAEC, do Eusébio, onde aqui nós estudamos os conceitos de roteiro, direção, câmera, onde nós aprendemos aqui com o professor Gutierrez. E nós estamos aqui com o nosso Cine Eusébio Cast, que é o nosso podcast, e nós vamos entrevistar o nosso convidado, Tiago Nascimento. Tudo bem, Tiago? Tudo ótimo. Poderia falar um pouco sobre você, sobre a sua carreira, trajetória? Ixi. Pois ok. Primeiramente, olá a todos e a todas que estão assistindo. Me chamo Tiago Nascimento, né? Sou um realizador em audiovisual, trabalho com fotografia, vídeo, muito passeando pela animação e também pela ilustração. Eu trabalho com audiovisual desde 2005, aproximadamente, né? Antes disso já trabalhava com ilustração, né, e desenho. Né, porque assim, Interessante. eu desenho desde que eu me entendo por gente, né? Não quer dizer que eu sou o melhor desenhista do mundo, mas desde que eu me entendo por gente que eu percebi que eu tenho essa habilidade com desenho, então precocemente eu tive sorte de conhecer pessoas que me ingressaram nesse mundo, né? Que a ilustração permitia, né? Teve um primo para mim, né? Que foi muito definidor nesse sentido, né? E com meus 13 e 14 anos, né? Acompanhando esse meu primo, eu já iniciei trabalhos dentro do que a ilustração me permitia, né? Então pintura de muro, pintura em painéis, serigrafia e estamparia. E em 2004, aproximadamente, eu descobri esse universo do audiovisual, né, através de um curso numa ONG chamada Alpendre, Casa de Arte, Pesquisa e Produção. Algo que então eu achava assim inimaginável para mim, né? Nem imaginava que poderia trabalhar fazendo filmes, fazendo vídeos. Então, eu não era um universo que para mim era algo muito distante mesmo. E aí tive o acesso a esse curso em 2004 e toda a carga que eu já tinha com experiência em desenho me ajudou a encarar esse universo, né, e perceber que o universo audiovisual, né, e percebi, né, logo cedo que eu queria aquilo para mim, né, eu queria aquilo para minha vida, né, de tal maneira que hoje eu trato isso não como uma profissão, para mim é muito mais que a profissão, né, obviamente tenho como profissão trabalhar com audiovisual, né? Na cadeia produtiva, em essência, eu sou um editor de imagem, né? Trabalhei muito tempo com edição, mas também sempre gostei de roteirizar, sempre gostei de dirigir e tal. Mas, acima de tudo, para mim, é uma maneira de enxergar a realidade, né? De encarar o mundo. Né? Porque o ser humano é o ser humano é um ser essencialmente audiovisual, né? Ele é um ser humano, ele é um ser imagético, né? Ele tem nas imagens um significado, uma importância, uma pertinência que nenhum outro animal tem. E, obviamente, com essas palavras e formatadas, essas ideias, com essas palavras formatadas nesse sentido, eu fui construindo na medida da minha trajetória, né? Mas quando eu descobri o audiovisual em 2004, eu percebi que era aquilo que eu queria para minha vida e percebi que isso dialogava com o meu ser, né? Com a minha pessoa. E aí iniciei nesse curso, né? Foi 10 meses de curso extensivo, todos os dias, né? A manhã toda, de 8 até às 11 e pouco da manhã, tendo formações transversais, né? Porque onde eu comecei, né? O Alpendro, a ONG que hoje já não existe, eles tinham essa filosofia do não apertadores de botão. Né? Eles não, a cabeça deles assim, não queriam formar técnicos, queriam formar e formaram, né? Seres pensantes, né? Que pensavam a imagem e o audiovisual e o cinema como uma forma de expressão criativa, uma forma de intervir no mundo e tal. E a gente tinha formações, nesse curso que ultrapassavam a técnica. Né? Então tinha câmera, tinha operação de ilha de edição, escrita de roteiro, coisa eletrônica, mas também tinham muita discussão, muitas formações, né, e oficinas voltadas para arte contemporânea, né, então expressão corporal, produção textual, estudo mesmo, né, de filmes, analítico de filmes e tal. E segui 2004 a 2005 nessa formação, acho que até 2006 aproximadamente. A ideia eu já entrei na cadeia produtiva audiovisual, né? E aí meu primeiro emprego com carteira assinada já foi como editor de imagem, né, em 2006, se não me engano. Aí em 2006 trabalhei na produtora de audiovisual chamada Núcleo de Produções, que trabalhava com VTs audiovisuais diversos, isso como editor de imagem, né? Então, VTs comerciais, né? VT, para quem não sabe, é vídeo, é a abreviação de videotape, né? Certo. VT, são vídeos. Videotape, Videotape, isso. Aí VTs comerciais, VTs, vídeos institucionais, videoclipes, documentários, programas de televisão. Do núcleo de produções, eu entrei numa instituição de ensino,
né, que é a antiga Faculdade Católica, em Fortaleza, que já não existe mais, como técnico em audiovisual, isso entre 2007 e 2008. E de 2008 a 2013 eu trabalhei na TV Ceará, né, sempre como editor de imagens, mas paralelamente sempre tive muitos trabalhos no cinema independente, né, e principalmente no videoclipe, né, como videoclipe, né. Inclusive nessa trajetória, o Gutierrez, né, eu e o Gutierrez sempre estivemos juntos, né. Então nesse período já a gente já, né, que é o orientador da turma, né. Nesse período a gente já fez muitos trabalhos para a cena rock independente, produzindo videoclipes e tudo mais. E trabalhei na TV Ceará, eu explorei também muito, não só lá, né? Mas lá foi que eu explorei muito também essa minha parte de criação e animação, né? Porque eu entrei na TV Ceará primeiro como produzindo peças gráficas, né? Então, produzindo aberturas de programa, né? Material gráfico, identidade visual de programas novos mais consequentemente, também trabalhando em o que a gente chama de montagem mais básica, né? Então, editando matéria jornalística, editando programas e tal. E fiquei até 2013 na TV Ceará, e quando saio da TV Ceará, em 2014 eu começo no CUCA, né? Centro Urbano de Cultura, Artes e Esportes, né? Que é um conjunto de equipamentos geridos pela Prefeitura de Fortaleza, que trabalham em diversas áreas, né? Entre elas audiovisual, né? Mas também tem cursos de dança, de música, de Libras, inglês, tecnologia da informação, né? Até antes chamadas de informática, e uma variedade enorme de esportes. E lá eu entro como técnico audiovisual e logo depois eu assumo como professor, né? Então, eu tô lá desde 2014, mas efetivamente como professor desde 2016, né? Então, a partir desse momento, 2014, 2016, eu passo a me dedicar mais à formação em audiovisual, né? Então, desde 2016 até aqui, meu carro-chefe profissional com audiovisual é formação, dando cursos, né? Das várias possibilidades que o audiovisual permite, né? Escrita de roteiro, operação de câmera, direção, animação, e é isso. Perfeito. E, Tiago, uma coisa que é uma comparação muito justa a se fazer, que no seu tempo, quando você começou no audiovisual, não existiam essas tecnologias que tem hoje em dia, né? Então, eu queria saber as suas dificuldades que você teve nessa área, no audiovisual. Bem, primeiro, assim, né? Como era algo, como eu comentei, que era algo que eu nem imaginava, né? Tipo assim, para mim era, não, assim, que mundo é esse, né? Acabei tendo sorte, né? Eu tive alguns privilégios na minha vida, né? Apesar de ser da periferia, né? Sou lá do Bom Jardim, né? Uma periferia conhecida da cidade, né? Conhecida de O Good Good Garden. Né? Good Garden, né? Aí eu tive o privilégio que eu falei de logo cedo eu ter conseguido ser estimulado a trabalhar com a minha arte, né? E outro privilégio que eu tive foi encontrar esse curso, né? Que abriu para o audiovisual com uma visão mais ampla, né? Não fui muito metódico, né? E nos primeiros anos, as dificuldades eram muito voltadas para a parte técnica mesmo, né? Como você já comentou, né? Então, assim, a possibilidade de você gravar e editar filme, gravar, editar e enviar por um aparelho, né, que cabe no seu bolso, né? Apesar disso fazer só 20 anos, né? 20 anos, né? São 20, né? Enfim, não sou bom de matemática. 2004 para cá, aproximadamente. Também não. Anos, né? Então, de 20, não era, tipo assim, era inimaginável, né? Então, quando a gente conseguia alguns trabalhos, e aí tinha todo aquele lance de conseguir uma câmera para gravar, né? E aí tinha todo o processo de permuta, o aluguel, né? Um computador que tivesse capacidade de editar também, não era qualquer computador, né? Não é que tem assim a robustez técnica para editar no vídeo. Então, os primeiros momentos foi muito dessa questão técnica mesmo, né? Estrutura, que era mais que era assim difícil. Difícil, isso. Porque existia muito aquela questão de que o audiovisual era coisa de rico, aquele negócio que se pensava muito, né? Principalmente para quem vem de periferia assim, né? Com certeza, porque são materiais que até hoje são. A gente, quando entra no audiovisual, nosso parâmetro de caro começa a mudar, né? Então, com assim, certeza. A gente, né, compreende que, mesmo assim, são equipamentos caros, né? Mesmo que de repente eu veja uma câmera que custa 2, 3 mil reais, para o padrão do audiovisual, a gente já não é tão caro, é o valor que é de mercado, pode ser até. Mas ainda ainda é um universo que há 10, 15 anos atrás era muito caro para você ter qualquer coisa simples, né? Hoje em dia você precisa investir um dinheiro, mas em comparação ao que era, até a facilidade de pesquisar sobre
escolher um, pedir e conseguir, né? Porque assim, hoje você tem, você tem interesse sobre um tipo de equipamento, você consegue na internet pesquisar Sim. configurações, achar, comprar de fora, né? Fora que eu falo, não é estrangeiro, não, às vezes é em outro estado e tal, e vi. Né? E 15 anos atrás, você conseguir informações sobre essas coisas não era tão Era fácil, muito né? E difícil. para você comprar também, assim, se você não tivesse as manhas e tal, principalmente sendo de periferia, né? Que você tem pelas condições sociais, você tem uma perspectiva mais resumida, né? Por não ter acesso a alguns canais de informação, então as maiores dificuldades foram muito nesse sentido, né? Mas, como eu falo, né, assim, gosto de ressaltar, gosto de agradecer ao universo pelas possibilidades que eu tive. Acabou que também, como adentrei na profissão cedo, né, sempre criei o que hoje chamamos de network, né? Então, acabei tendo também essa facilidade, né, de conhecer. Eu não sei, mas eu sei quem tem, né? Eu conheço quem Uhum. sabe quem tenha, e aí nisso a gente, né, consegui também. Isso me facilitou também, né? Certo. Então, Thiago, o que você, na sua visão, assim, o que que você acha que é mais gratificante, o que o audiovisual trouxe para sua vida? Ou no momento atual mesmo, que você acha que é mais gratificante para você? Gratificante para mim. Como atualmente eu estou trabalhando essencialmente com educação, né, formação em audiovisual, gratificante para mim é produzir momentos de descoberta, né, porque justamente foi dentro do espaço que eu descobri, né, porque quando eu comecei no audiovisual não me imaginava dando aula, né, eu recebi muitos convites, mas a grosso modo falando, eu sou uma pessoa tímida, assim, eu não me Eu via entendo. não me via com didática para dar aula, né, Uhum. e acabei descobrindo, né, que isso era viável para mim, e depois de descobrir que era viável, eu percebi a magia disso, né? Justamente de pensar que, como eu falei, né, sou um ser periférico, né? Nasci na periferia, desenho desde que me entendo por gente, né? Então, na minha pré-adolescência e juventude, o que eu mais precisava e queria eram lugares para desenvolver minha potencialidade artística, né? Como eu comentei, eu tive esse meu primo, que foi um grande orientador, um grande mestre para mim, nesse sentido, né? Um mentor, mas eu percebia que eu precisava ter acessos a espaços de formação sistematizado, conhecer outras pessoas e tal, né? Mas isso nos anos 90, né? Porque eu não nasci nos anos 80, então minha infância e juventude foi nos anos 90 e não tinha esses espaços na cidade. Tinham, mas era contado nos dedos, literalmente, né? E eram muito distantes de mim, né? Distantes em vários sentidos, né? No sentido físico, né? A distância, e também no sentido Geralmente social, mais né? nesses lugares mais, tipo, perto, mais centrais, né? Geralmente era Exatamente. nesses lugares, Se né? você pegar o mapa de Fortaleza e levantar em pé, era da metade para cima, né? E eu Ah, moro lá sim. embaixo, né? Moro lá embaixo, da metade para cima. Então era bem Parangaba para cima, né? Então, quando eu comecei a ministrar aulas, né? Principalmente no espaço que eu tô e tal, né? Que se assemelha muito com isso aqui, né? São jovens e tal, Sim. né? Que já foi também como eu comecei, que eu comecei no ONG, um projeto exclusivamente para alunos de escolas públicas, né? Então, quando eu comecei a dar aula, né? E isso, quando você perguntou da gratificação, né? Que é gratificante, né? E aí, estou afunilando muito para o momento que eu estou agora, que é de formação, né? Então, e aí, quando eu começo a dar aula e começo a perceber a magia que é promover espaços de descoberta, isso para mim ainda é muito gratificante, né? Porque, assim, eu procuro sempre colocar para as turmas que eu oriento, né? Algo que parece piegas, parece meio brega, né? Mas eu gosto de falar sempre isso nos primeiros momentos, que tipo assim, eu não estou ali dentro exclusivamente para ensinar. Da mesma maneira que eles, tal qual vocês, não estão exclusivamente para aprender, né? Eu tenho o papel de construir um ambiente de aprendizado coletivo. Por quê? Por mais que de repente alguém entre num curso de audiovisual, ou fotografia, ou animação, e nunca tenha pegue numa câmera, nem entenda muito dos processos, não quero dizer que ela é exatamente um livro em branco para aquilo, né? Porque assim, quando a gente constrói imagens, né, seja em vídeo, seja em foto, seja em desenho, a gente o que reverbera ali no que você materializa, né? A sua carga cultural, né? Então, que a gente chama de repertório cultural, né? Então, tipo assim, você entra num curso desse, por mais que você nunca tenha participado de um curso anteriormente, nunca tenha pego numa câmera,
mas com certeza você vê filmes, você vê desenhos, você conversa com pessoas, você escuta música, dependendo Tem uma do seu vivência, perfil, né? tem uma vivência, Isso. pronto. Dependendo do seu perfil, você anda pela rua atento para as coisas, olhando a diferença de roupa das pessoas, olhando como a diferença dos animais se mexendo, olhando a diferença de plantas, né, e tal. Então, tudo isso pode parecer besteira, mas não tudo isso. São coisas que você traz para dentro de si e cria sensos estéticos, sensos rítmicos, sensos narrativos. E é isso, né? E por mais que você não seja sistematizado, né? Tipo assim, eu tô vendo isso aqui me deu uma ideia dessa coisa. Não. Tem que estar ali dentro de você de maneira primitiva, mas muito, muito potente. E isso para mim é muito gratificante, né? Estar dentro de sala de aula e perceber como todo mundo consegue contribuir, né, para um processo de produção que é essencialmente coletivo. Bacana mesmo. E assim, do tempo que você estive, você já ressaltou que você veio de periferia, assim, desde criança, desde pequeno. Você acha que desse tempo para cá, a periferia tem tido mais representatividade, tem sido mais bem representada assim no audiovisual? Com certeza, porque só a gente ter acesso a essas tecnologias, né, já mudou muita coisa, né? Ou seja, já conseguimos munir, né, de armas, né? Assim, eu queria procurar outra analogia, né? Mas armamos as pessoas, né, com possibilidade de se colocar na tela, né? Ou seja, a própria periferia, porque como a gente sabe que o mundo, infelizmente, né, pode parecer pensamentos muito radicais, ou não radicais, mas anárquicos, né? Mas sabemos que o mundo é gerido pelo capital, né? Então, tipo assim, o dinheiro move as coisas, né? Então, há um tempo atrás, ainda é hoje, mas está se diluindo, né? Então, mas há um tempo atrás era muito mais concentrado, né, o poder de informação. Então, eram grandes corporações que tinham o poder de falar sobre as coisas, né? Então, a visão da periferia era advinda de grandes corporações, ou então né, de produtores ou de pessoas e tal, né? Que já tinham acesso. Como o acesso a essas tecnologias se diluiu, né, assim, se facilitou, a gente encontra de fato pessoas da periferia falando sobre si, né? Então aí você muda a perspectiva do olhar porque se desestereotipa muitas coisas, né? Com certeza. Naturaliza pensamentos, coloca camadas mais pertinentes, né? E sim, representatividade cresceu demais, né? E precisa, né? Sim, claro. Sim, e de uma maneira geral, né? Ou seja, a periferia falar sobre ela, né? As mulheres falar sobre si, os negros falar sobre si e tal, cada um falar sobre si, né? Até porque está se tirando um estereótipo que tinha de periferia, que geralmente quando a pessoa fala periferia, tipo Bom Jardim, o pessoal associa logo bala, essas coisas, geralmente nesses jornais que ainda fazem tipo espécie de chacota, horários assim estratégicos assim, e vem de Exatamente. pessoas que não são, que não vivem de lá. Exatamente. Né? É construção de imagem, né, cara? Porque assim, a imagem, né, existe uma confusão com ela muito, né? As pessoas entendem a imagem como um estímulo visual, né? Mas a imagem não é um estímulo visual, ela é uma construção mental, uma cadeia de representações mentais, né? Mais do que olhar é ver. Aí o que acontece? A imagem da periferia construída por essa mídia que explora a violência como produto é uma imagem de falta, né? Falta de estrutura, falta de saneamento básico, falta de não sei o quê, falta de não sei o quê, e uma imagem de violência, né? Ou seja, a imagem de um. Por isso que você fala, quando fala em periferia, você já tem uma imagem na sua cabeça. Ah, então são casas deterioradas, sem asfalto e tal. E aí, quando. Isso falando exclusivamente da representatividade do povo periférico, né? Da população periférica. Quando a gente da periferia pega os meios de comunicação e começa a mostrar que a gente é um espaço que sobra, né? Não falta, na verdade sobra atividade, né? É um espaço que as pessoas tendem a ser mais calorosas, que você tem potenciais artísticos, potenciais esportivos, potenciais de pensadores. Isso se reconfigura porque cabe, então, para a gente, né? A possibilidade da a gente construir nossas imagens, né? A gente mostrar que tipo de imagem a gente quer apresentar, né? Que tipo de representatividade a gente quer ver em telas, né? E isso tá, assim, obviamente não está no ideal ainda, né?
talvez esteja longe do ideal, né? Não quero ser niilista, mas talvez nunca chegue no ideal, né? Porque, enfim, a gente nunca vai ter grandes poderes econômicos, mas eu acredito nas micro-revoluções, né? Então, tipo assim, eu não vou conseguir mudar a estrutura do mundo, mas eu consigo mudar a estrutura, né, de quem está próximo a mim, né? Então, pelo menos se dentro de Fortaleza, né, eu consigo mostrar que para o público de Fortaleza que o Bom Jardim não é exatamente aquilo, para mim já é um bom começo, né? Que ele tem outras coisas para se ver ali, além de sangue, morte e essas coisas. Certo. Então, Thiago, eu queria saber um pouco o que você acha sobre o poder que o audiovisual tem, o potencial que ele tem para mostrar essas características reais da periferia, e que você acha de como está o caminho, o futuro do audiovisual. O poder que ele tem é justamente o poder da imagem, né? Porque ele entra na representação da pessoa e a pessoa às vezes nem percebe, né? Que é o poder que o cinema tem, né? O cinema é a arte da ilusão, né? Mas nem sempre essa ilusão é usada para iludir, né? Assim, a ilusão é uma alusão ao poder que ele tem de construir justamente uma imagem, né? Aí cabe a gente, com o poder, trabalhando com sensos éticos, né? Utilizar desse poder para mostrar justamente essas potencialidades, né? Então, deixar de falar de violência ou deixar de enfatizar que não quero falar sobre violência, né? Porque também um grande lance é esse. Eu quero mostrar que meu bairro não é violento. Aí eu pego e fico falando, meu bairro não é violento, não, meu bairro também tem isso. Então, tipo assim, foda-se violência, eu vou mostrar o rock and roll. Né? Violência todo mundo já sabe, né? Eu vou deixar até Todo de mundo lembrar sabe. que estou querendo falar de outra coisa. Eu vou falar o que eu tenho que falar Exatamente. e pronto, né? Mudar o foco. Mudar o foco, né? Isso. Mudar o foco, né? E esse é o poder, né? Justamente isso. Eu estou mostrando coisas que tem ali sem precisar estar falando que eu estou querendo ressaltar aquilo, né? Eu apenas o ressalto e vai. Né? E o futuro é esse, né? O futuro somos nós. Com certeza. Continuarmos nessa frente de batalha, né? Usando o audiovisual. Obviamente, o audiovisual e o cinema ele tem muitos caminhos, muitas potencialidades, muitos interesses, né? Tem pessoas que vão querer fazer dinheiro com isso, as grandes corporações. Tem pessoas que vão querer fazer dinheiro com isso que, de repente, são outra coisa. Tem pessoas que vão querer usar isso como uma ferramenta de expressão criativa, ou seja, ferramenta de construção de pensamento. E é isso, né? Vamos usar o audiovisual para poder justamente construir o nosso discurso, né? Uma maneira de construção de discurso, né? Uma maneira de construir ideias, tal qual a poesia, tal qual a música, tal qual um texto. O audiovisual, para mim, é muitas coisas, entre elas, é me colocar no mundo, né? Colocar minhas ideias para o mundo. Perfeito. E, bom, Thiago, como você tocou nesse assunto de futuro, assim, eu queria saber quais suas dicas e orientações que você tem a dar para essas pessoas, para essa galera que está iniciando no audiovisual. Para quem está iniciando, continuar primeiro, né? Começou e segue, né? Segue, né? Mas perceber o potencial disso, né? E seguir, se quiser seguir profissionalmente, manter a mente de estudante, né? Compreender que eu estou sempre aprendendo mais, preciso sempre aprender mais, ter sempre algo interessante, seja tecnicamente, seja conceitualmente, seja de linguagem, né? Para quem não quer seguir, porque eu também penso, né? Em pessoas que, tipo assim, eu entro no curso de audiovisual, mas eu não quero seguir profissionalmente. Beleza, isso é muito tranquilo, é muito normal, né? Mas que perceba que isso essa ferramenta, ela é utilizada, né? Sim, ela é difundida, né? Não tem como a gente sair do audiovisual, né? Não tem como a gente sair dele, e que pelo menos você dialogue com as ferramentas de audiovisual e se municie de poderes avaliativos, né? Porque, tipo assim, nós somos imersos em um mundo de imagens e sons, né? Imagens imagéticas e sons e imagens, né? E é importante que a gente, como cidadão mesmo, crie estratégias de leituras críticas sobre as mídias, né? Então, tipo assim, eu assistir um jornal e estar sempre me perguntando por que você está fazendo plano fechado, né? Por que eu estou ouvindo só essa pessoa e não estou ouvindo a outra? Por que a câmera está apontando para esse lado e não está apontando para a outra? Né? Não estar comprando verdades tais quais elas são, compreendendo que aquilo
que o jornal, por exemplo, né? O jornal, ele vem do cinema e, como eu falei, o cinema é a arte da ilusão, né? Então, ele pode estar me iludindo, né? Então, a gente está sempre se questionando e criando esse olhar analítico, né? Avaliativo, né? E filtrando, né? Filtrando, né? Que acho que, acima de tudo, o estudo do audiovisual, ele funciona para isso, né? Para a gente conseguir fazer leituras críticas sobre mídias audiovisuais. Certo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre novos projetos que você está aí em pensamento, sei lá, já está produzindo alguma coisa. Pronto. Acabei de concluir um curta-metragem com a galera da The Good Garden Produções, que é um pessoal lá do Bom Jardim, evidentemente, né? De Garden Produções. A gente acabou de concluir um curta chamado O Assassino João Maldade, né? Inspirado numa música da banda The Good Garden. A gente está entrando num circuito agora de festivais. E terminando o circuito de festivais, né? Como a gente precisa de ineditismo, a gente não está fazendo exibição pública dele, né? Então, a gente vai entrar nesse semestre em circuitos de editais e, a partir de 2024, a gente vai começar a fazer exibições públicas desse filme, né? Que ele fala sobre uma espécie de lenda urbana, né? Que é esse assassino cruel e tal. Algumas pessoas ficam refletindo. Né? Isso tem muito a ver com isso que a gente conversou, né? Que eles estão ouvindo uma rádio sensacionalista que fica atribuindo todas as violências a um ser chamado João Maldade, que acaba... Aí fica nessa discussão de quem é João Maldade, será que ele existe e tal... E eu fiz o roteiro, né, em parceria com o Jorgiane de Castro, dirigi, né, sou o diretor, e também dirigi fotografia em parceria com outro grande brother, que é o Gessildo Souza, Juninho. E fora isso, também estamos agora num processo de construção também de um núcleo audiovisual lá dentro do Bom Jardim, para a gente construir... continuar construindo nossa trajetória dentro do audiovisual e do cinema independente. E mais algum projeto que você gostaria de fazer, algo que você não começou ainda, mas você tem pensamento que você queria muito fazer? Eu tenho alguns roteiros já sendo pré-produzidos, né? Tenho 2, 3 roteiros que eu estou pré-produzindo ao mesmo tempo, né? Que aí o meu passo pessoal agora, né? É voltar para um processo de produção autoral. Né? Como eu falei, eu estou aí desde 2016 voltado quase que exclusivamente para formação, né? E aí eu estou muito dentro do ambiente de espaço formativo, né? Com produtos que saem dentro de espaço formativo e tinha deixado alguns projetos pessoais, autorais de gaveta para me focar na formação. E agora eu quero voltar para o processo de produção autoral. Certo. Certo. E me diga, quais são as suas referências que você tem no audiovisual? As referências que eu tenho no audiovisual... Assim, a nível global, né? A nível global, eu sou fã do maior cineasta que já pisou na Terra, que é o Stanley Kubrick. Opa, agora falou sim, agora falou bem. Agora, a nível local, eu sou muito fã dos meus brothers, né? Gutierrez Regis, né? Que, É um cara fantástico. Fantástico. O Juninho Souza, que eu comentei aqui, é um cara fantástico. Né? Fora isso, a leva de pessoas que vieram com a gente do Alpendre, né? São pessoas muito memoráveis, né? Então, tipo assim... a gente começou estudando audiovisual juntos e a nossa turma teve muita gente que seguiu com muito sucesso, né? Então, o Vitor de Mello, o Álvaro Graça, né? O conhecido Teco, o Eudes Freitas, o Carlinhos Rocco. Então, são grandes brothers nossos que estão inseridos no audiovisual, seja no cinema independente, seja produzindo para a TV, seja em instituições de ensino e que são pessoas que me inspiram, né? De verdade, né? Porque, tipo assim, tem essa coisa né? Né, do vínculo, né, do vínculo afetivo, né, e a valorização do trabalho de cada um, né, e que é muito massa ver pessoas que começaram contigo e estão seguindo, né, transversalmente e fazendo acontecer, né, o audiovisual ele é muito isso, né. Certo. Então, como você faz para dialogar o audiovisual com outras formas de arte? Começar a roteirizar, alguma coisa assim? Cara, assim, eu acho que, para mim, pessoalmente, é um caminho inevitável, na minha concepção pessoal, né? Porque, assim, esse lance de segmentação, né, das coisas, ele vem com um processo industrial, né? Então, tipo assim, né, as coisas vêm em bloco, né? Vem com o processo de industrialização e a manufatura, né? Mas mas o pensamento de feitura como um todo sempre foi muito
Eu digo, eu estou falando como um todo, é na história da humanidade mesmo, né? Ele sempre veio muito intrinsecamente ligado, né? Tanto é que nos tempos remotos os pintores também eram cientistas, que também eram matemáticos, também eram astrônomos, também eram poetas e tal, né? Então foi esse pensamento capitalista, industrial, de segmentar, né, as coisas por setores e tal, que começou a compartimentar as coisas. Então, quando eu penso o cinema em si já é a união de todas as outras artes, se parar para pensar. Mas o cinema tem literatura, tem coreografia, dança, tem escultura, tem desenho, tem música, né? Então ele em si já é um amálgama de todas as outras artes, né? Uma mistura, já é não se chamaria de síntese, mas já é uma mistura de todas as outras artes. Como eu venho do desenho, né? Comentei isso, então eu sempre penso visualmente, então sempre vou pensar nos conceitos estéticos que advêm do desenho, que advêm da pintura e tal. Quando eu penso uma cena e imagino as pessoas se movimentando pela tela, eu me remeto à coreografia, né? Ou seja, aí remeto eu chamo de coreografia, a pessoa vai vir aqui, vai pegar esse copo e vai sentar aqui. Então isso é uma coreografia, uma ação marcada e tal, né? Então assim, eu penso que é preciso entender o agregamento dessas artes, né? E sempre que você puder pegar outra arte pura e colocar dentro, melhor ainda, né? Quando eu falo arte pura, tipo assim, colocar um bailarino dentro da situação, obviamente vai depender do projeto, né? É sempre que possível, mas acho que inevitavelmente, quando você está trabalhando com cinema, você está trabalhando com outras artes também. Certo. Com certeza. Inclusive, é para isso que existem vários tipos de produtos audiovisuais, tipo filmes, que se completa com teatro, ou apresentações de dança, jornal, matérias, essas coisas. Tudo dialoga com outros tipos de arte. Exatamente, exatamente. Certo. Então, o que eu gostaria de saber, houve algum trabalho assim que você gostou mais de ter feito? Aquilo que te trouxe mesmo, que aqueceu teu coração, assim? Cara, pior que tem, assim, tem. O Assassino de uma Maldade, assim, é o que tá quente, mas também é porque há muito tempo que eu não trabalhava, como eu falei, em um trabalho autoral, e é o primeiro filme é, 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 nos últimos anos, assim, numa década e meia atrás, primeiro filme que eu sento para chamar de meu, né? Tipo assim, pronto, esse filme é meu. Não só meu, né? Mas meu e de outras pessoas, mas digo assim, né? Porque eu roteirizei, dirigi e fiz a fotografia em parceria, né? O roteiro em parceria, a fotografia em parceria. Mas nesse percurso que eu tive de formações, né? Tive diversas peças audiovisuais que saíram de projetos de curso que eu tenho muito orgulho de ter participado, né? Teve em 2019 ou 2020, teve o Entre Linhas, que foi um documentário que a gente acompanhou um time de handball do Cuca da Barra, né? Que eu roteirizei e fiz as imagens, né? E que a gente não fala do time de handball, né? Na verdade, o grande lance está aí, a gente fala sobre perspectivas, né? Sobre perspectiva profissional, sobre perspectiva de aceitação, né? E de respeito e tal, de companheirismo, né? Então a gente usa, né? Os personagens são o time de handball, mas a gente fala sobre outras coisas. Em 2018, tive a oportunidade de dirigir a fotografia e fazer o storyboard, que é uma espécie de história em quadrinho do filme, né? Pensar os enquadramentos. Então, decupei em storyboard um curta chamado Qual Será a Sua Marca, né? Que reflete justamente paralelamente sobre dois personagens periféricos, né? Em que um se vê imerso na criminalidade pela condição de vida e o outro se vê um cara que está meio que perdido filosoficamente. E aí a reflexão do filme é justamente sobre que tipo de marca eles querem deixar na Terra e tal, né? Em 2016 a gente teve um curta-metragem, esses vocês podem procurar na internet, o Entre Linhas, acho que tem. Em 2016 teve um curta-metragem de animação chamado Diários de um Busão, que eu fiz, né, lá no Cuca de Uruçu, eu como professor ministrei e tal, o curso, e que é um produto muito bacana de animação, né, que é o Diário de Busão, é um stop motion que mostra 3 esquetes de situações cômicas dentro de um ônibus e tal. Onde que a gente encontra ele, assim, pra ver? Esse Diário de Busão você encontra no audiovisual Cuca Janguruçu, o Entre Canguruçu, Linhas né? audiovisual Cuca Modubim, Certo. Qual Será a Sua Marca, eu não sei se está no YouTube, mas eu pontuei esses que me vieram de cabeça, mas tem sim, uma sequência de 3, 4 videoclipes, outros 3, 4 curtas que eu vou, né, que vão sempre ter essa sensação de que foi um trabalho que valeu muito a pena ter participado, ter contribuído, e que de fato justamente mexe
né, de você perceber quão, a potencialidade deles como obra, fantástico, massa, mas também o quanto eles significaram para as pessoas que participaram da sua feitura também, né? Isso para mim é importante, né? Compreender que, obviamente, a gente vai pensar muito na obra, mas tem aquela reflexão que às vezes o caminho é mais importante do que o destino, né? Bom, Tiago, o nosso podcast, a nossa conversa aqui está muito boa, mas o nosso reloginho já está contando, né? Aí eu queria que você desse as considerações finais, suas considerações finais, né? Uma palavra aí Uma palavra. pra gente. Não sei muito o que dizer, mas... Só não ser de curso motivacional do The Flash. Bem, queria agradecer, né, ao convite, certo? Poder contribuir com essa reflexão, né? Me sinto importante, né? Me senti tão importante aqui sentado, né? Como se fosse alguém especial, assim, né? Mas é isso, né? Vamos utilizar da ferramenta do audiovisual, né, como uma ferramenta com potencialidade de expressão criativa, né? Continue acreditando nessa ferramenta como uma possibilidade para vocês, né? E é isso, né? Tamo junto, qualquer coisa, só procurar. E eu queria agradecer também a você, sua presença. Muito obrigado mesmo, de coração. Sim. Agradecer a todo mundo. Muito obrigado pela disponibilidade. Meu parceiro Harrison aqui, Sim, nosso mestre Gutierrez, todo o pessoal da produção aqui. Obrigado pela nas câmeras. disponibilidade, por ter disposto a ter um tempo aqui com a gente para bater esse papo. E também agradecer o pessoal da nossa produção que está aqui coordenando tudo aqui nas câmeras, direção. E ao nosso grande professor, o nosso Gutierrez Regis, que está aqui conosco desde muito tempo, nos ajudando, nos orientando. E é demais. É isso. E é isso. Obrigado mesmo, cara. Valeu, galera. De coração. Valeu. Esse foi o nosso Cine Eusébio Cash.